Bom dia, mulheres femininas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas para mais uma live Café com Sabedoria e Feminilidade. Já tomou o teu cafezinho hoje? Vamos tomar juntas um café e vamos nos edificar nesse dia lindo, abençoado e memorável que o Senhor preparou para nós. Como que vocês estão? Eu quero convidar vocês para nós iniciar essa live e mandar para 5 amigas que você está sentindo no teu coração. Eu vou mandar aqui para 5 mulheres que eu senti no meu coração agora para compartilhar essa live. Hoje o tema aqui está muito importante para nós, que é a feminilidade nos relacionamentos, feminilidade no casamento. Sejam todas bem-vindas. Então, essa semana eu senti no meu coração de compartilhar esse tema devido à semana do Dia dos Namorados, sexta-feira é Dia dos Namorados. E não se preocupe, você mulher que está aqui me ouvindo, talvez se você não é casada, talvez se você é solteira, fica por aqui. Porque tem muito conteúdo que pode edificar e transformar essa área da tua vida. Sejam todas bem-vindas. Lisandra, minha amiga amada, seja bem-vinda. Elo, um beijo, seja bem-vinda, minha prima amada, a Dari, todas vocês que estão entrando. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos compartilhar, me ajude a compartilhar com 5 mulheres que não sei o que deu hoje, que o Instagram não está entregando a live. E estamos iniciando agora. Vamos então bater um papo de mulher para mulher. E eu senti então no coração, mulheres, de compartilhar esse assunto, né, na prática, para nós colocar realmente a existência, aquilo que muitas vezes só fica na teoria. Nós precisamos praticar a feminilidade, ativar ela todos os dias. Porque muitas vezes eu consigo ser mais feminina, talvez, com as pessoas de fora do meu convívio, da minha intimidade. E acaba que talvez com o meu marido no casamento eu não consigo ser muito feminina. Talvez eu seja agressiva, talvez eu seja aquela mulher irritada, talvez eu seja aquela mulher grosseira. Então é sobre isso, sobre essa clareza que eu quero trazer aqui para nós, mulheres. A feminilidade, ela transforma o casamento quando ela é ativada dentro do nosso coração. Tudo começa de dentro para fora. E o versículo-chave, mulheres, que eu quero trazer hoje para nossa reflexão, nada mais, nada menos, é Provérbios 14:1. Com certeza, vamos falar da mulher sábia, da mulher que edifica. Vamos falar da mulher tola, que destrói com as próprias mãos. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica o seu casamento, o seu relacionamento. A mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. De tudo o que nós temos que pedir a Deus, de tudo que nós temos que ganhar nesse mundo, não são conquistas, não são bens materiais, mulheres, mas é o quê? Sabedoria. Porque muitas mulheres têm um casamento, mas talvez não estão sabendo edificar. O que é edificar? Edificar é construir, é uma construção. Então, muitas mulheres têm um casamento, mas não estão sendo sábias. Como? Nas atitudes. Não estão sendo sábias na maneira de falar. Não estão sendo sábias no comportamento. A mulher sábia, ela não vive agitada. A mulher sábia, ela vive alinhada. Escreve isso. Pega um papel e uma caneta e escreve já essa frase. A mulher sábia, ela não vive agitada. A mulher sábia, ela vive alinhada com a natureza dela. A mulher feminina, ela não vive agitada.
A mulher feminina, ela vive alinhada com a essência feminina dela. Bom dia, Érica, minha irmã amada, seja bem-vinda, Deus abençoe. Um beijo, Elisa, Dina Dani, te amo do tamanho do céu. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda, Deus abençoe. E nós vivemos, mulheres, em uma geração em que nós fomos ensinadas a ser forte, a ser independente, a ser autossuficiente, mas muitas vezes nós não fomos ensinadas a ser uma mulher feminina no casamento. Muitas vezes nós não fomos ensinadas a desenvolver virtudes que vão nos levar à feminilidade. Porque feminilidade não é fraqueza. Feminilidade não é fragilidade. Feminilidade não é ausência de opinião. Sim, mulheres, nós temos que ter a nossa opinião. Só que nós precisamos da sabedoria para saber em qual momento no casamento a nossa opinião vai ser importante. Para saber em qual situação do casamento em que eu tenho que abrir a boca com sabedoria para edificar. E aí nós temos que entender que feminilidade também não é se rebaixar, não é ser inferior. Mas a mulher feminina, a mulher que busca sabedoria, ela se torna uma mulher sábia nas suas decisões e aí ela acaba sendo o quê? Sábia no falar. Ela sabe a hora certa de falar e ela sabe a hora certa de calar. E assim nós precisamos entender que no casamento nós precisamos muito disso. Quantas mulheres talvez já colocaram os pés pelas mãos? Né? De falar coisas que não queriam, de ser agressiva na hora que não queriam, de cobrar situações do marido que não queriam, porque faltou essa sabedoria. E aí, a verdadeira feminilidade, nós temos que entender, mulheres, que ela nasce da onde? Na força de nós usarmos a nossa sabedoria. E ela está na nossa influência de edificar e na nossa influência com a forma que eu vou saber me comunicar com o meu marido. O número 1 do divórcio hoje no mundo se chama falta de comunicação. Muitos casais têm essa falha, não tem um diálogo aberto e acaba que leva o casamento ao divórcio. Então, a falha número 1 de um casamento que não tem prosperidade é a comunicação. Muitos casais hoje em dia estão tendo o quê? Estão tendo interação, mas não estão tendo intimidade. E por que será, mulheres, que eu trago esse assunto para nós? Deus, ele deixou a sabedoria para nós, mulheres. Nós é que somos responsáveis por edificar. Entende? Então, assim, não existe casamento perfeito, não existe vida perfeita. O que existe é uma decisão de edificar. Então, para começar, escreve aí, eu decido edificar. Você decide, eu decido. Escreve aqui nos comentários, eu decido edificar. E é isso que nós vamos fazer. Sem olhar pro marido, sem cobrar se ele está fazendo a parte dele ou não, porque tudo começa em nós, mulheres. Tudo começa a partir do momento que eu decido buscar essa sabedoria para a minha vida. E assim, eu digo para vocês que tudo começou na minha vida. Tudo. Eu fui buscar a transformação da minha vida. E aí, consequentemente, está assim respaldando na minha casa, no meu marido, no meu casamento, nos meus relacionamentos com as minhas filhas, nos meus negócios. É assim, tudo começa em mim. Então, primeiro eu decido edificar. Aí, eu edificando a minha vida, eu vou conseguir edificar o meu casamento. E uma mulher feminina, eu quero falar para vocês que não é aquela mulher perfeita, porque não existe. A mulher feminina não é aquela mulher que não erra, porque todas nós vamos errar. Todas nós somos falhas. Todas nós temos as nossas fraquezas. Todas nós temos dias de desânimo,
de incertezas, né? Quantas de nós já fracassou na vida? Então, a feminilidade não quer dizer que você é aquela mulher certinha, aquela mulher passiva, que não vai ter opinião. Não. A feminilidade é aquela que constantemente está se permitindo ser moldada por Deus. É aquela mulher que constantemente está sendo o quê? Perseverante. É aquela mulher que não desiste no dia mau. É aquela mulher que permanece. Porque o casamento, ele é desafiador. A vida real, ela traz muitos desafios para nós. Mas a mulher feminina é aquela mulher constante que não desiste no dia mau. Vamos lá. A mulher feminina, ela é aquela mulher que ela entende que ela precisa aceitar os processos da vida. Aceitando os processos da vida, ela vai se tornando mais sábia. Se tem algo que eu tenho aprendido, mulheres, é que a sabedoria, na prática, é quando eu venço os meus processos. E aí você pode falar assim, meu Deus, eu não consigo ser mais sábia, eu não estou conseguindo ser mais feminina. Mas você pode parar e pensar que a todo tempo a vida tem te trazido situações em que você tem o poder de escolher, de se tornar mais sábia ou mais tola. Vamos colocar no casamento. Vem alguma situação que o teu marido fez algo que você não gostou. E você tem a oportunidade, muitas vezes, de se calar, de ficar quieta, né? Só que talvez por alimentar o ego, talvez por alimentar o orgulho, talvez por querer demonstrar a tua opinião, que você é importante naquilo que você faz, aquilo é importante para você, você acaba não se calando. E acaba falando e brigando e fazendo uma confusão, muitas vezes, desnecessária. Entende? E aí, isso se gera o quê? Falta de sabedoria. Falta do quê? De desenvolver a virtude da mulher feminina. A primeira coisa para eu desenvolver, né, ter um casamento saudável, para eu ter um casamento saudável, eu preciso colocar Deus no centro da minha identidade. Eu preciso saber, eu como mulher, enquanto esposa, eu preciso ter a minha identidade ativada de filha amada de Deus. Por quê? Antes de esposa, antes de mãe, esses dois títulos, eu tenho uma identidade. Eu tenho a minha essência em Deus. E qual que é? Filha amada de Deus. Então, antes, mulher, de você, daqui a pouco você ainda não está casada, você é uma mulher solteira, antes de você ter um título de esposa, você tem a tua identidade, filha amada de Deus. E aí, muitas mulheres estão tentando ser boas esposas, sem antes ser boas filhas de Deus. O que acontece? Se você não tem a tua identidade ativada em Deus, se você não tem essa consciência de que você é filha amada de Deus em primeiro lugar, você vai ficar esperando muitas vezes validação que o teu marido não vai te dar muitas vezes. Você vai jogar para cima dele uma responsabilidade que vai se tornar peso. Talvez você vai se tornar uma mulher dependente emocional do marido. Sendo que você tem que se tornar dependente emocional de Deus. Porque é Ele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E acaba que a mulher se frustra, fica esperando coisas do marido, e o marido muitas vezes não tem aquela atitude, porque ela não está vivendo a verdadeira essência dela, se sentindo inteira, sabe? Aquela mulher inteira, aquela mulher transbordante, aquela mulher abundante na identidade dela. Por quê, mulheres? Quando nós somos abundantes na nossa identidade, quando nós exalamos a nossa verdadeira essência, nós não vamos ficar mendigando nada para o nosso marido. E nem para as pessoas. E isso não é o orgulho, não. Mas é questão de humildade de você reconhecer isso.
de que você é plena na tua identidade. Então, eu sou plena primeiro dentro de mim. O resto que acontece fora é o quê? É consequência. E aí eu não vou ter comportamentos de mulheres, muitas vezes tem mulheres que são mimizenta, mulheres rabugenta, sabe aquela mulher cri-cri, aquela mulher chata que fica no pé do marido por tudo, tudo aquilo que o homem faz tá errado, tudo aquilo que o homem fala, ela quer ensinar o marido, e isso acaba o quê? Que não vai edificar o casamento. Então, a primeira coisa que eu preciso é o quê? Ter a minha identidade plena em Deus, sabendo que eu sou o quê? Filha amada de Deus. E então, toda a minha frustração, todos os meus traumas, todos os meus anseios, as minhas inseguranças, a minha dependência emocional, primeiramente eu vou levar para Deus e não para o meu marido. E aí, vamos colocar algo assim, básico. Por que eu decidi trazer esse assunto? Que é a Semana dos Namorados. Por muitos anos, Dani, eu ficava esperando, né? O que será que meu marido vai fazer? Será que vai me levar para jantar? Será que vou ganhar algum presente? Muitos anos da minha vida. Só que faz assim muito tempo que eu virei a chave. Quando eu entendi quem eu sou em Deus e que é uma data é importante, eu decidi comemorar primeiro. Então, eu decidi, eu vou edificar o meu casamento. Eu vou abençoar o meu marido. Eu é que vou preparar alguma coisa. Mas, assim, é sem querer esperar algo em troca. É zero expectativa. Mas quando eu faço a minha parte, sempre vem algo do lado do meu marido que ele me retribui. Então, mulheres, é sobre isso, entende? É sobre assumir o governo da própria vida. Porque antes de nós sermos casadas, nós temos uma identidade em Deus. E aí, quando você entra num casamento, para as mulheres solteiras, você precisa entrar num relacionamento inteira já. Né? Assim, aí o ditado popular diz que existe a metade da laranja. Não, em relacionamento não existe metade. Existe duas pessoas inteiras. Porque assim, vai ter carências emocionais que o meu marido nunca vai suprir, o teu marido nunca vai suprir. Você precisa estar num relacionamento inteira. Então você precisa ser plena na tua identidade. A laranja precisa ser o quê? Inteira. E aí sim, aí se você cortar no meio, não vai se dividir. Vai ser duas pessoas abundantes. Entende? Estão entendendo o que eu quero te falar? Porque assim, uma mulher que ela é vazia na sua identidade, ela vai ser o quê? Aquela mulher que cobra. Vai ser a mulher rixosa. A mulher preenchida na sua identidade, ela é o quê? É aquela mulher que transborda. Ela deixa a essência genuína dela transbordar. Aí, a mulher transbordando, ela vai estar vivendo a feminilidade dela no casamento. Se a mulher não tem a feminilidade dela ativada, a identidade ativada, ela vai ser aquela mulher que vai cobrar. E aí vai ser aquela mulher que vai ser o quê? Pedinte. Vai estar o tempo todo pedindo para o marido. Atenção, me ajuda aqui, faça isso para mim, faça assado para mim. Gente, não vamos levar ao extremo. Aqui eu tô falando da questão do dia a dia. Claro que o homem tem que servir a mulher. O homem tem que sim ajudar a mulher. Mas eu estou falando na questão emocional. Nós não podemos virar uma pedinte emocional para o homem. E isso é muito cansativo para o homem. Aquela mulher que fica mandando mensagem o tempo todo, cobrando o tempo todo. Se o homem demora para responder 5 minutos, meu Deus do céu, já coloca 1000 coisas na cabeça, porque está aprontando, porque está falando com outra, porque isso, porque aquilo. Imagina quanta energia desnecessária, quanto gasto de energia desnecessária. Não está o quê? Vivendo a identidade plena dela. E daí tem que estar o quê? O tempo todo cobrando. Quando a mulher
está de bem com ela mesma, está de bem com a vida, acorda com gratidão, acorda sorrindo, já tem o tempo devocional com Deus, ela já vai se enchendo. Aí o que acontece? Ela vira o jogo. Ao invés de ela tá se preocupando com o marido que se preocupa com ela. Mas, meu Deus do céu, o que essa mulher tem? Tá muito feliz. Essa mulher tá diferente. E aí acaba o quê? Aí você vai ter essa atenção, mas sem mendigar. Vocês estão entendendo? Que é sem mendigar, que a mulher sábia, que a mulher feminina, ela tem essa atenção do marido? Vamos lá. Nós, para nos tornarmos essa mulher feminina no casamento, no relacionamento, nós precisamos ter o quê? Doçura com as nossas palavras. Sim, mulheres. É muito importante a maneira como eu me comunico com meu marido. É muito importante a maneira que você se comunica com o teu marido, com o teu noivo, com o teu namorado. É muito importante a maneira que você vai se comunicar com o homem que vai vir atrás de você, seja hoje no WhatsApp, seja no direct. A comunicação é muito poderosa. Quando você for conversar com o teu marido, com um homem masculino, sempre doce, sempre. A doçura, ela o quê? Ela atrai a masculinidade do homem. Vamos lá. Porque as palavras podem ferir ou podem trazer cura para o relacionamento, para o casamento. E muitas mulheres, por falta dessa ativação de identidade, elas têm, assim, elas querem ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Talvez, né, muitas mulheres que não foram ouvidas na infância, né, pelo pai, pela mãe, né, até mesmo lá na infância, quando foi para o pré, não foi ouvida, talvez pelos colegas. Hoje ela tem essa necessidade de se sentir ouvida. E aí, só que acontece algo, mulheres, muito, muito, muito importante, que nós temos que, assim, ter muita sabedoria. Se talvez você teve essa necessidade de ser ouvida lá na tua infância, você precisa cuidar hoje para você não ser aquela mulher que fala demais. Entende? Que é aquela mulher que irrita, aquela mulher que vira goteira. Isso é muito importante, que você tenha esse equilíbrio. Então, assim, você precisa entender que talvez você vai ter que gastar a tua fala conversando, abrindo teu coração para alguma amiga tua, né? Talvez pagar uma terapia, alguém que vai te escutar, mas não ser aquela mulher igual goteira, como fala em Provérbios. Entende? Isso irrita a masculinidade do homem. Por isso que é muito importante a maneira que nós falamos. Nós precisamos, mulheres, ser sábias, ser mansas, ser doce no falar, independentemente da circunstância. Eu sei que no dia a dia, às vezes o fardo é pesado, né? Tem problemas no casamento de que realmente fica difícil. Mas nesses dias difíceis, seja sábia, então, e escolha o quê? O silêncio. Entende? Se não for para falar com doçura, porque a doçura faz parte da essência feminina. A doçura faz parte da mulher que tem a feminilidade dela ativada. E se não for para falar com doçura, então escolha o silêncio. Vamos lá. Aonde que a gente pode aprender sobre isso? Em Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor. Olhe bem o quanto a sabedoria nos salva de brigas, de tolices, de discussões desnecessárias, né? De situações, de fofocas. Então, assim, aqui tá falando a resposta branda, a resposta doce. A mulher doce, ela consegue desviar o furor. A mulher doce, ela consegue amenizar a situação. Porque você imagine o homem, para ele ser o leão lá fora, né?
ele tem que ter o quê? A masculinidade dele ativada. E aí acaba que ele vem, daqui a pouco, carregado lá de fora. O homem, como eu falei para vocês, e vou sempre falar aqui, ele foi feito para se lascar. Não me interprete errado. A mulher que tem dó do homem, coitadinho do meu marido, tadinho. O que ela faz? Ela tá podando esse homem para ele não crescer profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. A mulher que quer ser a mãe do marido, ela está, ao invés de ajudando esse homem, ela está o quê? Puxando o tapete dele, com que ele não cresça. Então o homem ele tem que se lascar. E aí, muitas vezes, ele vem lá de fora com muitas situações. E talvez você também tenha situações no teu trabalho, fica difícil, né, você administrar. Então, quando acontece que esse estresse dos dois lados, lembre disso, sabedoria. A sabedoria, então, muitas vezes está o quê? No silêncio. Deus deixou para nós essa sabedoria. Eu acredito que Deus ele espera que nós mulheres se calem. Não que o homem se cale, entende? Então, assim, ó, para você traz essa autorresponsabilidade. Vamos mais a fundo. O seu tom de voz, mulheres, o nosso tom de voz, nós temos que ter a consciência de que pode abrir portas à força, né? Pode abrir situações à força, dependendo da maneira que a gente fala. Então, por isso que é muito importante nós sabermos falar nessa forma doce, que é assim que o Senhor fez de nós. Doce, mansa, suave. Só que daí você fala assim, Dani, eu não consigo ser doce, eu não consigo ser suave. O que será que você está fazendo que você está sobrecarregada demais? O que será que você precisa deixar de fazer para você exalar a tua verdadeira essência? Para você não carregar pesos desnecessários? Porque a mulher, quando ela está muito atarefada, quando ela está muito sobrecarregada, ela fica o quê? Irritada. E a mulher irritada, ela não vai conseguir realmente ter um tom de voz manso, sereno, tranquilo, suave. Então, assim, desde o início eu falei para vocês, vamos trazer a autorresponsabilidade para nossa vida, né? Então tá, o que eu tô ando irritada, eu ando estressada, quero brigar, né? Quando meu marido chega em casa, eu tô no trabalho, quero brigar, eu quero destratar no telefone. Tá, mas o que está acontecendo dentro de mim? O que está se passando? O que está morando dentro, assim, dos meus pensamentos que eu estou deixando penetrar no meu coração? E que está gerando esse comportamento de irritabilidade, de grosseria. Claro, mulheres, que nós temos esses dias, o período fértil, que a gente, fértil não, TPM, desculpa, que nós ficamos mais irritadas, né? A gente fica mais, assim, tensas. Mas depois disso, né? O que será que está acontecendo que talvez eu não estou conseguindo ser doce? O que será que está acontecendo que talvez eu não estou conseguindo exalar esse bom perfume da minha essência? Primeira coisa, então, se faça perguntas. E aí, outra coisa que adoece nós mulheres e impede de nós verdadeiramente viver a nossa feminilidade no nosso casamento é algo que eu tenho batido aqui nas últimas 3 lives, que é sobre o quê? O controle. Nós temos que parar de querer controlar tudo, mulheres. Existe uma dor comum entre nós mulheres, que é a necessidade de controle. É a necessidade de controlar tudo. Só que isso cansa. Isso não edifica. Isso não vai construir um relacionamento saudável. Isso vai o quê? Gerar desconforto. Porque controlar não é liderar. Controlar não é edificar. Controlar, muitas vezes, é querer ocupar o lugar de Deus, né? Quantas vezes eu falei aqui, vou voltar a falar, troque o controle da tua vida
pela fé ativa em Deus. Descanse o teu coração. A mulher feminina, ela é sábia a ponto de trocar o controle da vida pela fé. O que não tem solução, solucionado está. Talvez você está vivendo uma fase da vida em que você quer a todo tempo acelerar o processo. Talvez não é ainda para ser. O que você precisa aprender com esse processo da tua vida? Entende? Então, assim, o controle é algo que não faz a mulher viver a feminilidade dela no casamento. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A mulher ansiosa, ela não consegue edificar o casamento. A mulher ansiosa, ela consegue o quê? Cobrar o marido. Ela não consegue edificar. Entende? Quantas vezes, talvez, aqui em casa acontece muito, né? Vamos colocar um exemplo, uma lâmpada. Quantas vezes tem que falar? Precisa trocar lâmpada, precisa trocar lâmpada, precisa trocar lâmpada. Precisa do quê? De sabedoria no falar. Às vezes dá vontade de ir lá e trocar. Só que daí o que acontece? Eu não vou estar ativando a masculinidade do meu marido. Vocês entendem que nós somos o quê? Auxiliadora idôneas dos nossos maridos. E nós precisamos ter essa sabedoria do alto para edificar. E aí, mulheres, eu quero falar aqui para vocês. No casamento, no relacionamento, na nossa vida, quanto maior o controle, menor será a paz. Quanto maior o controle, menos feminina eu vou ser. Quanto maior o controle, mais falta de fé eu vou ter no meu coração. E aí, como que eu vou viver a minha feminilidade querendo controlar tudo e todos? Não tem como. Como que eu vou querer viver a minha feminilidade querendo controlar a vida do meu marido o tempo todo? É uma ilusão. Não tenho como. Eu não vou conseguir. Eu vou me cansar e eu vou o quê? Desistir e vou me frustrar. Vamos lá. O que o homem ele espera da mulher? Todo homem ele espera que a mulher honre ele, mesmo que ele tenha atitudes que não te agrade. Então, honra não é recompensa por desempenho. Honra é uma decisão do coração. E aonde que a gente aprende a honrar o marido? Lá em Efésios 5,33, a esposa respeite o seu marido. De tudo o que o homem busca na mulher, ele busca o respeito. Nós, mulheres, buscamos no homem se sentir amada. O homem procura na mulher o respeito. Mas e daí? Se eu estou cansada, atarefada, cheia de coisa para fazer, fazendo coisas que talvez não condiz com a minha verdadeira essência, como é que eu vou ter a paz que excede todo entendimento no meu coração para honrar esse marido, para honrar esse homem? Mais uma vez, eu preciso do quê? De sabedoria para edificar esse relacionamento. Mais uma vez, eu preciso de sabedoria para entender o que eu estou fazendo além que não estou conseguindo muitas vezes ter esse comportamento de honra nas minhas atitudes. Aquilo que você honra tende a florescer. Quanto mais você honra o seu marido, mais ele floresce, mais ele cresce como homem, mais ele cresce como um homem masculino, um homem viril. Vamos lá. Nós precisamos ser aquela mulher que traz a paz, né? E se nós formos parar para pensar, a mulher sábia, ela tem o poder de transformar. Ela transforma, né, situações em paz. Ela transforma o casamento em paz que excede todo entendimento. E aí, nós temos que entender o seguinte, que nessa paz, no casamento, existe o casamento saudável, existe um casamento que está
guardado, existe um casamento que está debaixo da mão de Deus, existe um casamento que talvez não está correndo risco na tempestade, porque tem o quê? Uma mulher sábia ali edificando. Tem uma mulher sábia ali alinhada com o plano original de Deus para a vida dela e para o casamento. Vamos mais longe. Nós temos que aprender que a mulher feminina, ela não critica o marido. A mulher feminina, ela elogia o marido. Ela admira o marido. Quanto mais a mulher admira o seu marido, o seu homem, mais forte e valente esse homem fica. Mais poderoso esse homem fica. O homem, ele tem uma necessidade de ser admirado, de ser elogiado. Então, se hoje você ainda não falou nada para o teu marido, elogie ele. Demonstre uma atitude que ele vai se sentir admirado. Tem um livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se você já conhece esse livro. Esse livro é poderoso para a questão do casamento. Então, são as 5 linguagens de amor. Toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes e atos de serviço. Esse livro me ajudou muito num tempo desafiador no meu casamento. Porque assim, eu era aquela que cobrava atenção, que eu cobrava, queria tempo, e aí eu não entendia que, na verdade, meu marido sempre atarefado, sempre trabalhando, e até que eu fui entender, fui estudar sobre isso. E salvou meu casamento em muitas situações da minha vida. Esse livro é maravilhoso. E tem as 5 linguagens do amor para crianças também. É muito legal esse livro. Depois até eu vou deixar nos stories para vocês. Sobre isso. E aí, precisamos entender então, quanto mais eu elogio o meu marido, quanto mais você elogia, né? Você, mãe, talvez tenha o filho homem, é muito importante você elogiar, né, esse filho homem. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir valente, ele vai se sentir poderoso. E aí, quanto mais você elogiar, quanto mais você admirar, mais esse homem vai o quê? Vai florescer. E mais ele vai se sentir o quê? Encorajado, né? Para viver, para enfrentar o mundo lá fora. Estamos vivendo dias, assim, mulheres tão desafiadores, né? Economicamente falando, psicologicamente. Esse mundo, assim, está muito desafiador viver. Então, nós precisamos, assim, estar atentas, né? Buscando essa sabedoria do alto para nós fazer o quê? Encorajar o nosso marido, encorajar as pessoas do nosso redor, encorajar os nossos filhos. Nós precisamos ser as mulheres que encorajam, né? Muitas vezes nós precisamos encorajar umas às outras, entende? Então, assim, é muito importante que você elogie, que você admire o seu marido. Ele vai se sentir muito poderoso. E a crítica, ela corrige num momento. Ela tem a falsa, né, assim, segurança de que você está corrigindo, que você vai ter algo de bom para você daqui a pouco colher. Mas não, você tem que entender que a admiração, ela transforma. E a admiração, ela é para toda a vida. Então, hoje, decida admirar o seu marido. Hoje, decida elogiar o seu marido. Cuide da sua beleza externa, mas, mulher, com um propósito. Esse aqui é outro pilar para nós ativar a nossa feminilidade no nosso casamento. A beleza feminina, ela vai muito além da aparência, como eu falei. O primeiro pilar é o quê? A identidade ativada. E aí, é importante sim que eu tenha minha beleza externa, cuidar, né, da minha pele, do meu cabelo, das minhas unhas, né? Até eu agora essa semana não consegui arrumar a unha, vida real, né? Não é vida de Instagram, é vida real, não deu, não consegui.
Então, tem um horário marcado para essa semana, quero ir. Mas, então, assim, é muito importante você cuidar da tua aparência externa, mas você precisa entender que a verdadeira beleza, ela nasce de um coração alinhado com Deus. A verdadeira beleza da mulher feminina, da mulher sábia, ela vem de um coração em paz. Ela vem de um coração que a paz excede todo entendimento, sabe? Então, assim, é muito importante você cuidar do teu coração. É muito importante você cuidar das tuas emoções para você ter essa beleza, né, ativada. Vamos lá. Podemos aprender em 1 Pedro 3, do 3 ao 4, que diz: o seu valor não está nos enfeites exteriores, mas no interior do coração. Então, a verdadeira beleza, ela está de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora, né? Então, não adianta você estar muitas vezes bela por fora, mas estar por dentro ruim. Não estar de bem com a vida mesmo. Aí você não vai conseguir exalar a tua verdadeira essência. Você não vai conseguir ser uma mulher feminina no teu casamento. Não tem como. E aí você precisa entender o seguinte, vamos lá. A mulher bonita não é aquela mulher que é mais produtiva. Não é aquela mulher que é mais produzida. É aquela que carrega luz nos olhos, luz na alma. É aquela mulher de bem com ela mesma, que a energia dela é radiante, que a luz dela brilha, onde ela passa, ela irradia com a luz dela, com a energia dela. É aquela mulher que sempre tem uma palavra, um bom conselho. É aquela mulher que sempre tem uma palavra de fé, de esperança, de mansidão. E é assim, mulheres, que nós temos que ser para o nosso marido. Porque eu tenho certeza que se você tiver que ser boa para um chefe, para um colega de trabalho, com certeza você vai ser. Muitas vezes você deixa para ser agressiva, irritada, demonstrar que não está de bem com a vida, onde que é? Dentro de casa, com os íntimos. Só que nós precisamos fazer ao contrário. Isso, nós precisamos viver uma vida de dentro para fora. Primeiro em casa, primeiro para o marido, primeiro para os filhos, depois para os de fora. Vocês entendem que a gente muitas vezes vive valores distorcidos por falta de sabedoria. E isso não edifica o casamento. Isso não edifica o relacionamento. Sabe? Vamos lá. Outro pilar aqui que nós temos que manter aceso para a feminilidade estar ativada no nosso casamento é o quê? Manter o romance vivo. E depois de alguns anos, muitas vezes, esse romance, ele talvez não exista mais. Mas você pode decidir hoje acender novamente a chama do teu casamento. O casamento, ele não sobrevive, mulheres, apenas de responsabilidades e de cobranças excessivas. Ele não consegue permanecer assim. Ele precisa de conexão. O casamento precisa de boa comunicação, precisa de conexão, precisa de leveza, precisa de presença. Olho no olho. É muito importante você parar e olhar. Para hoje, olha nos olhos do teu marido. E não fala nada. Faz V0. Já ouviu falar nessa ferramenta? V0. Olha no olho dele e não diga nada. Espera ele. Vê se ele quer falar alguma coisa. E aí, olha no olho dele e tenta ver na alma dele o que está passando no coração dele. O que será que ele está passando? Qual dificuldade será? Que talvez você não saiba, que você pode ajudar ele em oração. Não queira resolver as dificuldades dele. Não queira ser a mãe dele, mas queira ajudar ele a resolver em oração e diga: amor, eu vou orar por você.
Amor, eu estou contigo nessa, eu não posso fazer nada, mas eu vou estar orando por você. Sabe? Esteja encorajando ele. E isso aí vai acendendo o romance, vai acendendo a chama do teu casamento. Um casamento, ele precisa dessa amizade verdadeira, dessa conexão genuína, ele precisa dessa leveza, ele precisa de demonstração de amor. Você precisa conhecer o teu marido para entender, né, qual é a linguagem de amor dele. E esse livro que eu falei, ele é muito importante para você ter ele de cabeceira de cama e para você estudar esse livro. Eclesiastes 9:9 diz: desfrute a vida com a mulher que você ama. Então, nós temos que aprender a desfrutar da vida todos os dias. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe daqui a pouco o que pode acontecer, né? E casais fortes, mulheres, não são aqueles casais que nunca enfrentam crises. Muito pelo contrário, são aqueles que continuam se escolhendo todos os dias, apesar das crises. Então, se tem algo que eu quero te falar, é o seguinte, que você aprenda nas crises. Você aprenda a ativar a tua feminilidade, mesmo em que as circunstâncias não estejam a teu favor, não estejam tão favorável assim. Outro pilar que eu quero aqui falar para vocês, que ativa a feminilidade no casamento é: seja uma mulher ensinável, tenha um coração ensinável, seja uma mulher que nunca para de crescer emocionalmente, espiritualmente, né? Uma mulher que exala a verdadeira essência dela. Assim, você precisa entender que no casamento você não é sabe tudo e que você precisa parar o coração, acalmar teu coração e estar disposta a aprender muitas vezes com o teu marido, com outras mulheres casadas, com situações de outros casais. Então tenha um coração ensinável e, além disso, um coração disponível a aprender. Porque não adianta, talvez, pessoas querem te ensinar e você ter o coração fechado. Isso também não vai edificar, tá? Mas assim, ó, tem um coração disponível e um coração ensinável. E aí, nós temos que entender que quem acha que sabe tudo, a mulher que acha que sabe tudo, ela está o quê? Impedindo Deus, muitas vezes, ou as pessoas ensinar algo novo para ela. E ela acaba que ela não consegue ser edificada. E ela acaba vivendo no ego e no orgulho. E a mulher que vive no ego, no orgulho, ela não consegue viver a feminilidade dela no dia a dia. E aí acaba que ela se cansa. Vamos lá. Aprenda a servir em todo tempo. E assim, servir não é esquecer de você mesma. Você tem que, precisamos entender assim, ó, que Jesus, ele serviu. E Jesus, ele também descansou. Então, a mulher feminina, ela serve, mas a mulher feminina, ela também descansa. A mulher feminina, ela serve, mas a mulher feminina, ela cuida da própria alma. Jesus nos ensina assim. Então, ele servia, né, os discípulos, à noite, ele tinha o tempo dele de oração, ele descansava, ele aquietava a alma dele. Olhe quantos ensinamentos sábios Jesus nos deixou. E assim trazendo para o nosso casamento. Então, nós temos que servir o nosso marido, mas também nós temos o que descansar a nossa alma. Porque senão nós vamos nos cansar. E aí, cansadas, nós não vamos edificar. A mulher sábia, ela cuida da casa, cuida do marido, mas ela cuida principalmente do coração que habita dentro dela. Então, de tudo que você pode cuidar, além do teu casamento, para ter um casamento saudável, cuide do coração. O que tem ocupado o teu coração? O que será que tem ocupado o teu coração? Ali está as respostas da tua vida. Vamos lá, para terminar aqui. A gratidão,
nós precisamos exercer, nós precisamos ter um coração grato para nós enxergar as coisas boas, o lado bom do casamento. Tem mulheres que focam só no lado ruim, só nas coisas ruins. Tem mulheres que focam só naquilo que o marido não fez ou naquilo que o marido deixou de fazer. E isso acaba que não edifica o casamento. E essa mulher que ela só enxerga o lado ruim do casamento é aquela mulher insatisfeita. É aquela mulher que está sempre de mal com a vida. É aquela mulher que não consegue encontrar a gratidão, né? No dia a dia, nas coisas necessárias da vida. E aí, nós temos que entender que se nós olhar só para aquilo que falta, nós vamos perdendo a beleza das coisas que a gente já possui. Nós precisamos olhar com gratidão e ser grata com aquela situação, com aquilo que nós temos hoje no nosso casamento. Aceitar o nosso marido como ele é. Errou na seleção e recrutamento? Investe em treinamento. É assim. Daqui a pouco você vai querer, muitas vezes, brigar, querer separar e tudo mais. Vai arrumar o quê? Só mais uma dor de cabeça para você. Se existe 2 corações disponíveis, você quer acertar, o teu marido quer acertar, permaneçam. E assim, permaneçam e invistam em treinamento para os dois. E assim, trazendo sempre a gratidão. E deixando um pouco de lado a insatisfação, deixando um pouco de lado aquilo que falta. E cuidado para não ficar olhando para a grama do vizinho. Né? Muitas mulheres ficam comparando, ainda mais aqui no mundo de rede social, ficam comparando o relacionamento delas, o casamento delas, e acaba que se frustra, né? E aí acaba que não valoriza o casamento, não valoriza aquilo que já tem em mãos, entende? Então assim, valorize, seja grata pelo teu casamento, seja grata. Mulheres, para terminar aqui, cuidado, então, que toda palavra, toda atitude, toda decisão estão construindo ou estão enfraquecendo o teu casamento. Toda palavra está construindo ou está destruindo a tua feminilidade. A decisão é tua em todo o tempo, porque a sabedoria mora nas nossas mãos. Em todo tempo eu consigo edificar ou eu posso destruir. É uma decisão em todo tempo. E aí eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Que nesse dia 12, dia dos namorados, você decida edificar o teu casamento, o teu relacionamento. Mas assim, sem esperar nada em troca. Sirva primeiro, ame primeiro, se doe primeiro. E aí, você planta a semente. E deixe que a colheita, os frutos vão vir. Mas assim, não queira plantar daqui a pouco a semente na cesta e já colher na cesta. Não crie uma falsa ilusão disso, que talvez não vai acontecer. Mas espere os próximos dias, espere os próximos meses. Não se esqueça que a mulher feminina é uma mulher constante. Então, decida plantar boas sementes nessa sexta-feira. Surpreenda, surpreenda, tá? Um beijo, Deus abençoe. Eu tenho que desligar aqui, que eu não sei como, que já deu quase 1 hora de live aqui. Eu tenho que organizar meu almoço. Um beijo, Deus abençoe. Um beijo para vocês, mulheres, e até a próxima. Um beijo, Dari, Deus abençoe. A todas vocês, mulheres, um beijo. Até a próxima. Boa semana!